Pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor. Marcos, segundo Evangelho, capítulo de número 3. Nós vamos ler o versículo de número 1. A Judéia o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém e da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom foram atrás. Por causa da multidão, ele disse aos seus discípulos: preparem um pequeno barco para evitar que o comprimissem, pois ele havia curado muitas pessoas, de modo que os que sofriam com doenças se lançavam sobre ele para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Contudo, ele os advertia severamente de que não fizesse conhecido. Verso 13. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Então ele escolheu 12, a quem também designou apóstolos, para que estivessem com ele e fossem então enviados para pregar. Vamos orar? Deus, fala conosco nesse dia, que a bênção do Senhor esteja sobre nós, que nós possamos ser edificados, que nós possamos ser visitados. Ó Deus, que nós possamos crescer um pouco mais na graça, no conhecimento, que de fé em fé possamos, ó Deus, nos desenvolver, que o Senhor possa nos dar, ó Deus, mais uma vez a capacidade de ter constância, de ter, ó Deus, equilíbrio, de ter perseverança, de ter paciência, de ter fé. É o que nós queremos ter, ó Deus, porque sabemos que este é o caminho, essa é a direção, e nós sabemos que nunca nos arrependeremos por isso, porque na verdade nós não temos outro além de Ti. Quem temos nós no céu, na terra, debaixo da terra, além de Ti? O Senhor é todo-poderoso e é aquele que vive. Muito obrigado. E que nesse momento agora nós possamos ser, ó Deus, abençoados em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, perdoe os nossos pecados, obrigado pelas orações e louvores. Em nome de Jesus, amém. Amém. A primeira coisa que eu queria dizer é que é muito importante nós fazermos coisas certas, mesmo quando nós não estamos com vontade. Você já percebeu que hoje em dia as pessoas elas fazem as coisas e elas estão sempre procurando algum tipo de agitação emocional para que elas consigam, né, fazer o que tem que ser feito. Por exemplo, tem gente que todos os dias precisa se entupir de energético para conseguir fazer atividade física. E, na verdade, é conseguir fazer atividade física. Então, como não existe a constância, que é você fazer o que é certo, mesmo quando você não está com vontade, você sempre vai precisar, então, desses auxílios, né, que, na verdade, no começo são bons, vão fazer com que você se sinta muito para cima, mas vão te destruindo aos poucos. E o que eu quero dizer com isso? Que buscar a Deus nem sempre a gente está com vontade, a gente não quer orar toda hora, a gente não quer vir na igreja nos dias que tem que vir, a gente não quer orar na nossa casa, aprender o que tem que ser aprendido, mas é necessário. Nem todo dia a gente quer também comer coisas que são corretas, mas é necessário comer corretamente, porque nós temos que viver mais tempo, né? Nós temos que viver e viver fazendo bem para outras pessoas também. Então, por favor, nós precisamos fazer parte de um movimento diferente, que é o que a palavra de Deus nos ensina, que é a perseverança e a constância, mesmo quando não existe em nós nenhum tipo de fogo que está ardendo. Às vezes não tem nada, só existe o frio, só existe o silêncio, como Jesus, né? O vento ali vindo sobre aquele barco, os discípulos estavam ali, Jesus não se manifestava, eles estavam com medo de morrer, mas eles estavam continuando. Então, por favor, não se deixe levar por uma vida onde você precisa constantemente, né, de impulsos emocionais para cumprir o que tem que ser
cumprido. Então, muitas pessoas, elas vão nas igrejas e elas estão em busca disso, de coisas muito agitadas, coisas muito para cima, para poder adorar a Deus. E tem dia que você não vai sentir Deus, tem dia que você vai pensar que Deus não falou com você, mas Deus está ali. É nessa constância aí, então, que a sua fé cresce, é nessa constância que nós amadurecemos, é nessa constância que nós nos desenvolvemos. Então, nós nos tornamos maduros de fato espiritualmente quando a gente continua fazendo, mesmo sem sentir nada. Essa é a grande diferença, então, de um verdadeiro cristão para um cristão emocionado. Então, nós seguimos o Deus que nós entendemos, não o Deus que nós sentimos. Então, a geração do século XXI, ela busca o Deus sentido, né? E Deus pode se fazer sentido? Pode, mas muitas vezes ele não vai se fazer sentido. E ele é um Deus entendido. E é por isso que a gente está diante da palavra dele, por isso que a gente canta louvores, então, que glorificam o nome dele. Então, é o Deus entendido, não o Deus sentido. Pois bem, nós lemos uma palavra, eu quero falar que Jesus, então, ele é Deus que veio na Terra. Eu vou só fazer um preâmbulo. Você sabe que Pai, Filho e Espírito Santo são Deus, certo? Não existe entre eles uma hierarquia sobre quem é maior ou quem é menor. Pai, Filho e Espírito Santo igualmente são Deus desde a eternidade. Não foram criados, criaram todas as coisas e criaram juntos, como diz em Gênesis, né? Criamos, né? Vamos criar o ser humano, a nossa imagem, a nossa semelhança e por aí vai. Nós sabemos então que Cristo Jesus, ele é o Deus que se fez carne e veio entre nós. Sabemos que o Espírito Santo habita dentro de nós, pós o ministério de Cristo, que foi a morte e a ressurreição. Sabemos que Deus Pai, ele vive eternamente e Cristo Jesus, por meio de seu sacrifício, nos ligou ao Deus Pai. Isso é o que a gente chama, então, dentro do cristianismo, de trindade. A trindade, ela não é muito entendida, porque não existem muitas palavras que a gente possa expressar sobre ela. É como falar sobre a grandeza de Deus. A gente sabe que Deus é soberano, grandioso, onipotente, onipresente, onisciente, excelso. Ele é imutável, ele é justo, ele é amor, mas ainda que a gente coloque Deus em todas essas categorias, vão ficar faltando outras. Então, a Trindade, ela, por mais que a gente tente explicar minuciosamente o que ela é, a gente ainda não consegue. Então, tem alguém que disse o seguinte, foi Agostinho de Hipona, ele disse o seguinte, que aquele que tenta compreender a Trindade por completo, ele vai acabar quebrando a sua cabeça, né? Mas aquele também que despreza ela, acaba morrendo. Então, a Trindade, ela é real e nós somos, então, guiados pelo Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. É um Deus triuno, certo? Ele é um Deus triuno. É um só Deus que nós servimos na pessoa, então, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? É isso que a gente precisa, então, compreender. É por isso que eu fiz esse preâmbulo para dizer que o Senhor Jesus Cristo, antes dele escolher os discípulos, ele foi orar. E Jesus Cristo, sendo Deus, ele foi orar. Isso é estranho, não é? Se ele é Deus, ele vai orar para o quê? Para saber qual direção ele tem que tomar? Mas ele não é soberano, ele não sabe todas as coisas? Ou será que ele não sabia o que ele deveria fazer? Ele tinha que se conectar com o Pai? Então o Pai é maior que ele? A resposta é não. A resposta é que Cristo Jesus, então, quando ele se retirou, no texto que nós lemos aqui, tanto quando a multidão comprimia ele, que queria que ele curasse todo mundo, né? Durante as noites ele subia nas montanhas, ficava em oração, e antes mesmo de escolher os discípulos, ele também subiu na montanha e ficou em oração, porque ele queria estar na presença do Pai. E a verdade é que a oração, antes de ser um movimento em que nós nos colocamos diante de Deus para
pedir alguma coisa a Deus para nós, ou para alguém, ou para interceder por alguma pessoa. A oração é um lugar que a gente entra para nós estarmos com Deus, para nós desfrutarmos da presença de Deus, para nós termos intimidade com Deus. A oração, então, ela não é um poder. A oração em si, ela não tem poder nenhum. Na verdade, a oração, ela representa para nós um lugar em que nós entramos, e esse lugar é o melhor lugar que nós podemos viver, certo? Aqui na face da terra. Martim Lutero um dia disse assim: hoje eu tenho tanto trabalho para fazer, e realmente ele tinha naquele dia, que ele disse: eu preciso primeiro de 3 horas de oração. Porque é tanta coisa que eu tenho para fazer, se eu não orar não dá para fazer, porque nós, sem oração, nós não temos combustível para continuar fazendo as coisas dessa vida, desse mundo, cumprir os nossos afazeres. A oração, de fato, ela nos coloca, então, diante de Deus e ela nos dá todo o fôlego que nós precisamos para continuar seguindo adiante. Então, falar de oração é uma coisa muito profunda, porque ela nos faz repensar a respeito de princípios, né, a respeito de coisas que nós consideramos importantes. Então a minha pergunta é: qual é a coisa mais importante para você quando você pensa em fé cristã, em cristianismo, em palavra de Deus, em Jesus? A Bíblia vai dizer: presença de Deus, amar Deus acima de tudo. E amar Deus acima de tudo é estar diante de Deus em oração. Jesus, ele ensinou os discípulos a orar. Os discípulos não pediram para que Jesus ensinasse eles a pregar. Mateus capítulo 6, os discípulos chegaram em Jesus e disseram: Senhor, nos ensina a orar. E Jesus ensinou. Então façam assim, não façam como os fariseus que só vivem repetindo a mesma coisa. É por isso que oração, ela não é o quê? Repetição de palavras, não é? Ela não é aquilo: hoje a coisa está feia e eu vou fazer a reza do Pai Nosso. Ou eu vou fazer a reza do Salmo 91. Isso não existe. O próprio Jesus falou contra isso. Eu não consigo entender como as pessoas dizem acreditar na palavra de Deus e não vê algo tão básico. A oração dominical, que é assim chamada, tá? Mateus capítulo 6, é muito clara. Não façam como eles vivem repetindo de forma hipócrita, porque essa oração, na verdade, não é oração, não está no coração deles, é só repetição de palavras. E aí Jesus então vai ensinar para eles um modelo de oração, de como estar diante de Deus e de como então pedir as coisas e como agradecer pelas coisas, como adorar a Deus pelas coisas. E lá ele vai dizer: Pai nosso que estás no céu. E então a gente sabe da oração. Então, oração, em primeiro lugar, Pai, me ajude a querer estar na Tua presença para desfrutar de intimidade contigo. Quando a gente tem esse desejo, as demais coisas elas se tornam pequenas, elas se tornam, então, menores, os problemas diminuem, né? De fato, porque estar na presença de Deus faz com que os problemas que nós temos, né, se tornem pequenos, porque na presença de Deus a gente percebe que a gente valoriza e tem medo de algumas coisas que a gente não precisa ter tanto medo assim, porque Deus é amor, e a Bíblia diz isso, né? E o verdadeiro amor lança fora todo medo, ele se manifestou para quebrar toda a obra do mal. Então, estar na presença de Deus é aprender mais sobre o que é o amor, e estar diante desse amor, desse Pai, é algo maravilhoso. Então, quando nós estamos diante de Deus, as tribulações, elas o quê? Elas perdem força, elas perdem tamanho, elas perdem, então, volume sobre nós, e nós conseguimos, então, progredir. A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 5,17 que nós devemos orar sem cessar. A oração realmente muda a nossa vida. Então, nós precisamos ter uma vida de oração. Uma vida sem oração, ela não tem sentido, certo? E ela é o quê? Praticamente impossível de ser vivida. Uma vida sem oração é uma vida em que a gente vive somente pela força, somente pelo nosso entendimento. A gente vive pela força do que a gente chama de força da carne. E a força da carne, ela sempre vai nos deslocar para um local
em que a gente não vai conseguir. Então, nós precisamos muito de Deus. Então, oração é isso, é intimidade, é relacionamento com Deus. Oração é se achegar a Deus, como diz em Tiago 4, no versículo 8, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vocês. Então, quando nós tomamos uma decisão que é, Senhor, eu quero me aproximar de Ti, eu quero conhecer o que é de fato intimidade espiritual, Deus se aproxima de nós também, porque o nosso movimento diante dele faz com que o movimento dele venha diante de nós também. Então você vê que Daniel, ele era um exemplo, um homem que orava 3 vezes por dia, trabalhava demais da conta, então o trabalho não é motivo para falta de oração. Ele orava 3 vezes por dia, certo? 3 vezes por dia ele tirava um tempo para orar, porque não adianta também dizer eu oro sem cessar onde eu estou orando, a gente precisa ter o quê? Ter força no quarto de oração. Ou então nós precisamos ter força no lugar que nós tiramos para orar. Ali nesse lugar precisa ter alguma coisa diferente que a gente faz diante de Deus para que a nossa vida de oração sem cessar, então, seja real. Então, é necessário. Então, Daniel tinha essa vida de oração, mesmo sendo governador, né, sobre províncias grandes da Babilônia. Daniel, ele era, certo, o governador de 3 grandes nações aqui nessa época, e mesmo assim, um homem que orava. Então, a palavra de Deus vai nos ensinar que nós devemos orar para que nós possamos fortalecer o nosso relacionamento com Deus, que é a coisa mais importante, porque do nosso relacionamento com Deus, o resto tudo vai fluir. A palavra de Deus também nos mostra que a oração, sim, depois do relacionamento com Deus, ela é uma direção. Então, o ser humano, ele recebe direção na sua vida de para onde ir, para onde seguir, quando ele tem esse hábito, certo, de oração. Então, é por isso que Jesus orava antes de tomar decisões. Eu acabei de ler aqui, antes de escolher os 12 discípulos, os 12 apóstolos, Jesus foi orar, né? Então, mesmo Jesus sendo Deus encarnado, ele vai fazer orações. Ele está encarnado, e ele sabe que diante da oração, então, as influências externas, elas vão cair, elas vão, né, ceder. É isso que a oração faz. A oração faz com que as influências à nossa volta, as influências externas, elas comecem a cair para que a nossa visão seja, então, mais purificada, né, mais correta. Sejam decisões menos cheias de emoções fortes e mais cheias de precisão, sabe? Precisão, constância, coisas mais sólidas. É por isso que você vê a Bíblia comparando várias vezes as coisas de Deus com uma árvore plantada, né? Que às vezes demora para crescer, mas ela está plantada, suas raízes estão fincadas ali. Então, estar diante do Senhor é isso, é ter raízes fincadas, tomar decisões diante de Deus, é ter raízes fincadas, é estar diante de uma vida que é mais sólida, de uma vida que tem um esqueleto, né, de uma vida que tem princípio, meio e fim. É assim que funciona. Então, as pessoas elas estão desesperadas por não terem direção, né? Isso em tudo na vida. Então, falta direção. O ser humano está perdendo cada vez mais o entendimento de como fazer as coisas, e isso é muito triste, né? Então, é por isso que hoje em dia as coisas elas estão todas invertidas, né? Então, igual as pessoas estão acostumando falar essa semana, infelizmente ainda muito menino aqui no Brasil gosta de Neymar, né? Neymar é o símbolo de quê? De uma geração infantilizada, né? De um cara que tem 33 anos, mas que na verdade é visto até hoje como se fosse uma adolescente, né? Como se fosse uma pessoa extremamente abençoada por Deus, com características e dons que são natos, né? Que faz o que quiser, que gosta de versículo, que aonde vai mete uma faixa na cabeça de um versículo de Jesus, e quando vai jogar, quando joga, né, que é muito difícil, mete um versículo lá no Instagram e tal, mas a sua vida não tem nada de Deus, porque tudo que vai fazer sempre é uma desonra.
ao nome do Senhor. Ah, mas as pessoas que pegam no pé, não é não. A verdade é, o comportamento demonstra um afastamento completo de Deus. E alguém vai dizer, poxa vida, tá pegando pesado, só tem 33 anos. Pelo amor de Deus, gente, né? O nosso Senhor Jesus Cristo começou seu ministério com 30 anos. Pastor, você está falando de Jesus. Você vai olhar na palavra de Deus, pessoas com 30 anos eram homens já considerados, né, capazes o suficiente para serem professores, para serem mestres de outras pessoas. Mas não, as pessoas hoje em dia com 30 anos, elas são o quê? Elas estão aonde? Aonde elas vão chegar? Então assim, a gente vive um completo desespero, né? Que as pessoas elas não sabem quem elas são, para onde elas estão indo, elas estão infantilizadas, tudo é difícil demais, né? Tudo quebra facilmente, né? As pessoas aguentam poucos embates emocionais e elas são destruídas por isso e acabam se refugiando em coisas. É por isso que hoje em dia o ser humano está sempre em busca do prazer quando é confrontado dentro das suas emoções e procura esse prazer a qualquer custo, seja dentro de qualquer coisa que você quiser pensar, seja dentro de prazeres errados, de indisciplinas, de coisas que destroem a família, de coisas que destroem o corpo, de coisas que destroem a vida financeira. Você vê hoje em dia, por exemplo, um monte de jornalista esportivo sendo internado, por quê? Por causa de vício em aposta. Então os caras estão lá todos os dias, sabe? Cobrindo a vida de atletas, de times, de campeonatos, dedicando a vida para isso, os caras estão sendo internados. Por quê? Porque eles têm uma vida paralela, onde eles estão o quê? Presos numa rotina de vícios. E eles usam, então, esse conhecimento que eles têm sobre o esporte ao qual eles trabalham para tentar ganhar um dinheiro. Mas, na verdade, não é só o dinheiro em si. A aposta, ela leva o ser humano também a esse looping que a gente sabe de dopamina que destrói o ser humano. Graças a Deus as pessoas sabem hoje em dia, por exemplo, que a pornografia é um caos e uma porcaria, porque faz isso com o ser humano, né? Faz o ser humano ficar tendo esses loopings de dopamina e depois o ser humano não consegue mais ter controle de si mesmo, certo? Tudo faz o ser humano ficar insatisfeito, nada tá bom, né? Tudo é cansativo, tudo é rotina. Até esses dias para trás eu postei, uma pessoa que crê em Jesus, ela vê milagres onde as pessoas veem só rotina. Por causa disso, as pessoas veem só rotina porque elas estão presas nisso, numa vida em que elas estão buscando só prazer. Então, é o hedonismo, né? O hedonismo é isso, é a busca por prazer. Você vive pelo quê? Eu vivo por buscar prazer, é o hedonismo. É isso que as pessoas estão buscando. Então, que Deus nos livre disso. Então alguém pode perguntar, apostar é errado? Não é, mas a gente está vivendo no Brasil agora um período que está mostrando o tanto de pessoas que estão sendo destruídas, famílias que estão sendo destruídas, porque a aposta em si ela não é um problema, mas o que leva o ser humano, certo, a continuar nessa aposta e entrar nesse desequilíbrio, é que traz o caos. É a mesma questão da bebida. A bebida não é problema, a bebida não é pecado, mas o ser humano, então, pelo vazio que ele tem dentro de si, o vazio dessa intimidade com Deus, ele pega a bebida e usa, então, a bebida como um artifício hedonista para tentar preencher o seu coração. E muitas famílias, então, são destruídas por causa do álcool. Então, o problema nunca foi o álcool, o problema não está numa pessoa jogar, né? O problema está que o ser humano sem Deus ele está tão vazio, sem intimidade, que ele não consegue sair disso depois. Aí é que é o problema grande, né? Então o ser humano entra e não consegue sair. Cristo Jesus, muitas vezes, ele o quê? Ele sentou na mesa com pessoas que eram publicanos, pecadores, prostitutas, mas ele sempre conseguiu sair. E sempre que ele conseguiu sair, ele ainda saiu levando as pessoas com ele, porque ele dizia, agora vocês vão andar comigo porque houve arrependimento no coração de vocês. Então, o que a gente vê em Cristo é justamente o contrário do que acontece hoje. As pessoas sentam nas mesas
Muitos ainda usam a fé, né? Não, estou indo ali para fazer isso para Jesus. E acabam sendo dominadas, né? Acabam sendo puxadas para baixo. Então, que Deus nos guarde disso, porque Ele quer nos dar direção, quer nos levar a ter uma vida abençoada e não uma vida assim. Então, a vida de oração é uma vida para vencer pecado e tentação. Está escrito, né? Ora e vigia, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A palavra carne, usada na Bíblia, ela fala sobre o nosso eu interior. É o que está dentro de nós. O que está dentro de nós todos os dias, certo? Vai nascer ruim, não adianta. Você pode se disciplinar ao máximo hoje, amanhã vai ter que se disciplinar de novo, porque senão você vai ser levado para algum lugar que vai te puxar. Billy Graham foi um grande evangelista batista aí do século passado, foi conselheiro aí de 5 presidentes americanos. Ele diz, sempre que você quiser se afastar de Deus, pode ter certeza que o quê? Que o inimigo espiritual, que Satanás, vai ter um barquinho prontinho para você se afastar. Todos os dias vai ser assim. Então, pode ter certeza que se você não tomar cuidado e não houver esse desejo de intimidade com Deus, certo? A derrota vem por meio do pecado e por meio da tentação. E eu preciso ser claro com vocês que pecado e tentação não tem a ver com prazer, porque Deus não criou o ser humano para viver sem prazer. Deus criou o ser humano para viver dentro do prazer, mas dentro de um prazer que não sufoca, certo? O próprio ser humano. Então, a gente não usa o prazer para substituir o vazio, certo? O prazer, ele é um complemento deste eu cheio de Deus que a gente recebe. Como Jesus disse, eu dou alegria para vocês para completar a alegria que vocês já têm. A alegria que vocês já têm de estarem comigo, ela é completa quando eu abençoo vocês. Quando vocês têm oportunidade, então, de se casar, quando vocês têm oportunidade de prosperar na vida, de crescer, de estudar, de aprender, de se desenvolver em todos os aspectos, de conhecer boas pessoas, terem boas amizades. Todas estas coisas, tudo que gera prazer, seja um hobby, uma coisa boa que a gente gosta, nada disso é errado. Só que o ser humano ele é tão pequeno que, infelizmente, todo mundo começou a ensinar que qualquer tipo de prazer é errado, né? E as pessoas querem tirar isso. Teve aquela mocinha, né? A menina bem nova, que é freira, que apareceu aí na internet, que ela é bonita, né? A menina tem 21 anos só. Eu vi a entrevista dela e eu conversei com a Angélica sobre a entrevista dela, falei assim, gente, tadinha da menina, ela não sabe nada da vida. Você vê ela falando assim, ela é muito ingênua, sabe? E o que acontece? Ela é freira e tal, ela diz que está convicta do que ela vai seguir, e para mim está tudo bem, cada um tem a sua escolha, a sua decisão e tal, de se abdicar do que quer que seja. Só que a grande questão é, a maioria das pessoas, por ingenuidade, acaba se abdicando de coisas, porque eles pensam assim, é melhor eu me abdicar para me ficar perto de Deus, do que eu ficar aí nesse limbo aí e depois desagradar a Deus. Mas não é assim que funciona. Não é você simplesmente correr das coisas que vai te aproximar de Deus. É por isso que Jesus orou, no capítulo 17 de João. Pai, eu oro não para que o Senhor tire os cristãos do mundo, mas para o Senhor guardar eles lá dentro do mundo, para eles conseguirem viver lá dentro, né? E conseguirem serem um raio de luz ali no meio. Por isso que Jesus diz, vocês são luz no mundo, sal na terra. Então é para vocês fazerem a diferença, não ficarem escondidos com medo das coisas, não ficarem se punindo, se batendo, para vocês estarem mais perto de Deus. O Senhor Deus nos deu acesso, Ele é gracioso. Nós precisamos então parar de ter medo, certo, do prazer e entender que, em primeiro lugar, nós buscamos intimidade com Deus. E depois o prazer, ele se torna algo abençoado, porque a gente consegue entender a categoria, o momento e o lugar que ele ocupa na nossa vida. Compreendeu? É igual eu estou dizendo.
Tem gente que acaba se destruindo com alguma coisa que Deus não disse que era pecado. Mas o povo está dizendo que é pecado, porque está vendo um monte de gente se destruir, gente que não quer Deus, mas às vezes tem até uma aparência religiosa. Então, guarda isso no seu coração. A grande questão é a ordem que a coisa habita. Então, intimidade com Deus vai te levar justamente a esse tipo de vida, que é uma vida onde você vai entender o lugar do prazer, e aí você vai vencer a tentação, certo? Porque tentação é isso, é você querer uma coisa que gera prazer, mas está no lugar errado, está fora do lugar, está completamente errado. Igual eu estou falando dessa menina, ela falando assim, dava dó dela, porque não é desejando mal de ninguém, mas todo mundo vai ter que se deparar com as dificuldades, os problemas da vida. Não tem como, entendeu? Você pode se esconder no convento, onde quer que seja. Você vai acabar se deparando com o seu próprio coração, você vai acabar se deparando com dificuldades de relacionamento, né? Seja trabalhando ali, mesmo que seja uma freira trabalhando dentro do convento. Então não tem para onde fugir, né? Por exemplo, quem é pai sabe, tem que orar desde já para o quê? Deus, me dá graça para quando situações difíceis acontecerem, eu estar pronto para ajudar, porque não tem como livrar. Quem tenta livrar os filhos e colocar dentro de uma bolha, na verdade está destruindo eles e o futuro deles, né? Então, a oração, ela se torna poderosa justamente quando a gente entende isso. Intimidade com Deus, né? As tentações, então, elas caem por terra porque a gente compreende o lugar do prazer, da bondade de Deus, e a palavra de Deus vai dizer, então, em Tiago, capítulo 5, verso 16, que a oração de um justo pode muito ter os seus efeitos. Aí é que está a coisa maravilhosa. Nós podemos orar a Deus. A Bíblia diz assim, quem pede, recebe, quem busca, encontra, né? Porque Deus é Pai. Se você pedir pão, Ele não vai dar pedra. Se você pedir peixe, Ele não vai dar escorpião. A Bíblia nos incentiva a orar pedindo a Deus coisas, né? A Bíblia diz também, por exemplo, que se nós orarmos e clamarmos a Deus, Ele vai nos revelar, nos mostrar coisas ocultas que a gente ainda não conhece. A gente vai passar a conhecer coisas que a gente não conhece ainda e que de alguma forma Deus vai botar no nosso caminho, né? Não estou dizendo que vai descer só um anjo e falar um trem para você, mas Ele vai proporcionar circunstâncias, coisas que vão abençoar você e você nunca pensou que isso ia acontecer. Então a gente precisa orar. Jesus conta uma parábola de uma viúva que era insistente, pedia para o juiz, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. E esse homem dizia, eu não temos homens, eu não gosto de fazer o bem para ninguém, e não temo também a Deus, mas pela sua insistência eu respondo a sua oração. Então a oração é algo que tem que ser feito de forma insistente. É como o povo de Deus, quando Jesus tinha ressuscitado e subido ao céu, o povo insistentemente orava pedindo o Espírito Santo, ali no dia de Pentecostes, até que o Espírito Santo desceu e encheu aquelas pessoas da glória de Deus. Então nós precisamos orar, como Cornélio. Cornélio era um gentil, e ele orava diante de Deus, pedindo que o Senhor Deus se revelasse a ele, até que o próprio Espírito de Deus foi lá e levou o apóstolo Pedro na casa dele, que pregou a palavra, e a casa dele, as pessoas que estavam ali, foram cheias do Espírito Santo. Então, como a gente deve começar a orar com fé? E fé é o quê? Fé é isso. Fé está dentro da nossa perseverança, está dentro dos nossos pedidos corretos diante de Deus, não é? O que Jesus disse, você orar segundo a minha palavra, no meu nome, o Senhor vai te responder. Então a questão da oração não é uma coisa difícil demais. As pessoas pensam, poxa, Deus responder a oração é uma coisa que demora, está longe. Não está não, Deus quer responder. E Ele responde. O problema nosso é como diz Tiago, capítulo 4, verso 3. Vocês oram só para gastar, e pedem só coisas para gastar nos seus próprios prazeres. É o que eu estou dizendo. O ser humano sem intimidade com Deus só faz oração superficial, banal, orações que são para prazeres momentâneos. E o Senhor não responde esse tipo de pessoas. Aí as pessoas dizem, Deus morreu, né? Elas ainda vão fazer cor ao que Nietzsche disse, né? O filósofo do século
passado, né? Deus está morto. Deus não está morto. O que está morto é o nosso coração, que se rende, então, à falta de fé. Por exemplo, você vê na Bíblia fé, tinha uma mulher 12 anos doente, e essa mulher, então, gastou todo o dinheiro que ela tinha com os médicos, não resolveu, ela tinha fé no Senhor, ela disse, eu vou tocar nas vestes de Jesus, eu sei que Ele pode me curar. E ela vai com perseverança, entrando até lá e toca as vestes de Jesus. Ela poderia ser apedrejada, uma mulher na situação dela naqueles dias ali, morreria se ficassem sabendo do problema que ela tinha. Então, fé é isso. As pessoas acham que fé é alguma coisa mística, sabe? E alguns vão dizer, eu não tenho fé, porque meu coração está sempre desanimado, meu coração está sempre fraco. Quem disse que fé é isso? É você estar sentindo Deus. É o que eu estou te dizendo. Pare de buscar o Deus sentido, busque o Deus entendido. Porque querer só ficar sentindo Deus só vai distanciar o seu coração e a verdadeira fé que você pode ter, que você tem de Deus. Então, esse Deus sentido faz com que um monte de gente entra na igreja, canta, chora, se joga no chão, grita, e não muda nada a vida. Por quê? Porque não existe nenhum tipo de compreensão. Porque a fé não mata nosso intelecto. É por isso que a Bíblia vai dizer que sem a verdadeira fé é impossível agradar a Deus. Romanos 11, versículo 6. Mas está escrito que o quê? A fé é a convicção das coisas que nós não vemos, a certeza dos fatos que não estão concretizados na terra, mas que já estão concretizados no céu. Então, é acreditar, mesmo que o nosso sentimento fale o contrário. Então, vá contra o seu coração, vá contra o que você sente, vá contra o que você enxerga, vá contra o que você está ouvindo, isso é fé. Então, quando você vê, por exemplo, Davi diante de um gigante, né, aquilo ali amedronta qualquer um. O cara tem 2,75 m, é guerreiro desde a infância. A ponta da lança dele pesa 7 quilos. Né? O texto diz que só de armadura o cara tem mais de 70 quilos. Davi tinha 1,60 m. Né? O peso corporal de Davi era tudo que o cara tinha de armadura. E outra coisa, Davi não sabia mexer com esse tipo de arma de guerra. Ele era um pastor de ovelha, que trabalhava com cajado e funda. Né? Mas ele estava vendo que aquele homem estava confrontando a nação inteira de Israel. E ele só toma coragem porque ele não está agindo de acordo com o que os olhos estão vendo, nem com o que os ouvidos estão ouvindo. Ele está agindo pela fé. E na nossa vida vai ser assim, na maioria das vezes. Você vai estar o quê? Numa situação muito adversa, muito complicada e problemática. E você vai ter duas opções. Ou você vai dobrar o seu joelho de medo diante daquilo que está rugindo diante de você, ou então você vai dobrar o seu joelho diante de Deus e você vai enfrentar e vai para a guerra, sabe? Você já viu, por exemplo, quando você vai lidar com algumas coisas que são bem complicadas, né? Por exemplo, quando você vai matar um porco, por exemplo, assim, as pessoas se juntam e às vezes é uma festa, né? Só que ali, quando as pessoas pegam o porco e estão preparando ele para abater ele, eles soltam uns gritos absurdos, que a maioria das pessoas saem correndo. Parece que são uns gritos assim tão profundos que parece que existem muitas coisas dentro daquele animal, sabe? Não parece só um animal, tipo assim, não é só como um cachorro latindo. Você olha o porte do cachorro, você imagina ali mais ou menos qual é a altura do latido, da capacidade daquele cachorro, né? Quando você vê um porco ali sendo abatido, é como se tivesse ali, sabe, uma legião de demônios dentro dele. Quando ele começa a gritar, a maioria sai correndo. Entendeu? Por quê? Porque assusta pra caramba. Era assim que acontecia nos dias de Jesus. Quando Jesus ia expulsar demônio, entendeu? O pessoal, nós vamos com Jesus e tal, a gente serve a Jesus, nós vamos expulsar demônio, a maioria saia correndo na hora. Por quê? Porque quando eles se manifestavam, eles faziam muitas coisas ali que eram impressionantes. Você vê, por exemplo, o gadareno, que a Bíblia cita, que é um homem que estava possesso por muitos espíritos imundos. Ele era um cara que vivia no meio do cemitério, nu,
né? Muitas pessoas tinham tentado amarrar ele com corrente de ferro nos pés, nas mãos, o cara arrebentava tudo, né? Então, assim, uma força sobrenatural, uma coisa paranormal. E isso assusta, né, as pessoas. O cara vivia sem comer. Então, é mais ou menos você falar assim, poxa, eu quero fazer trabalho que glorifica o nome de Deus, eu quero ajudar quem precisa. Aí, se a gente vai lá em São Paulo, a gente vai na Cracolândia. Aí você vê uns caras lá que estão lá 7 dias sem comer nada, né? E aí você vai pegar o cara para tentar ajudar ele e tal, levar ele para um lugar para ele tomar um banho, fazer alguma coisa, e o cara não quer. E às vezes o cara chega num ponto em que ele fica transtornado pela falta da droga e a polícia é acionada, e aí você vê que tem que juntar 7 policial para pegar um cara, certo? Que pesa 60 quilos, que está mais de uma semana sem comer, que está virado 7 dias sem dormir, e não tem quem segura um cara desse. O cara tem uma força que é paranormal, entendeu? E não estou dizendo que todo mundo que está lá está com o demônio, mas é uma coisa que não se explica. Então, olha, existem coisas nesse sentido, existem demônios, e nós precisamos entender que a nossa fé é maior do que isso. Então, creia em Jesus e fique firme no Senhor, porque isso é maior do que tudo. Não vai dar para a gente completar tudo, mas para a gente, então, encerrar com 2 coisas que são muito importantes, é que o Senhor Jesus ensina a gente a orar com sinceridade, sem repetição. Se for para entrar em oração, Deus, porque está escrito na tua palavra que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, esse tipo de repetição não vale nada, tá? Você me desculpa, não sei de onde é o seu berço religioso, a questão nem é essa, a questão é a Bíblia, mas eu tenho um problema muito grande com pessoas que fazem as coisas só porque tem que fazer. Elas não perguntam por que tem que fazer isso. Então, assim, esse é o grande boom que houve no mundo com relação às igrejas protestantes. Não estou nem falando desse tipo de igreja evangélica que existe hoje em dia aí, que emocionalismo, só fala de dinheiro, essa porcaria toda. Mas a igreja protestante, quando ela surgiu, certo? Ela começa a tocar o terror na igreja católica, porque lá dentro do catolicismo os caras, lá os padres, faziam homilia só o quê? Só em latim. Ninguém entendia nada. Então, quando o protestantismo surge, certo? E os pastores vêm ensinar a palavra de Deus, mostrando para as pessoas, traduzindo a escritura na língua materna das pessoas, no alemão, ali, no francês, no inglês, aquilo ali começa a mudar a vida das pessoas de uma forma completa, porque as pessoas começam a entender o porquê que elas estão fazendo aquilo, porquê que tem que fazer aquele negócio. Então, esse é o grande ponto. Por que que um monte de gente faz certas coisas para Deus se elas nem entendem isso, tá? Eu não consigo compreender. Então, é por isso que existe essa grande diferença, e é por isso que, segundo as pesquisas aí, a religião evangélica, eu faço uma diferença entre protestante e evangélico, mas eles querem botar evangélico tudo junto, certo? Vai superar o catolicismo, certo? Em 60, 100 anos vai superar em número de pessoas, tranquilamente, porque o que eles fazem, entendeu? Não faz sentido. O ser humano está cada dia mais sedento, né, por explicações. Então, quando você prega as escrituras, você está mostrando o porquê. Então, fazer por fazer não dá mais, entendeu? Isso não entra mais na cabeça de ninguém. O meu filho tem 8 anos e às vezes ele tem que fazer umas tarefas de casa e ele pergunta assim, por que eu vou fazer isso aqui? Aonde que eu vou usar isso aqui na minha vida? Ele fala desse jeito já, com 8 anos, né? Agora imagina nós que somos adultos, por que eu tenho que fazer isso aqui? Está escrito na Bíblia, mas como é que está escrito? E mostra onde, quem que escreveu isso, por quê, qual é o sentido? Por que isso é seguido hoje? Então, assim, a gente pensa, né? E toda pessoa que pensa, então,
ela começa a incomodar. Então você vai perceber que lugares em que proíbem as pessoas de fazerem perguntas são lugares que vão começar a se esvaziar. Então não adianta tentar prender as pessoas na ignorância. Por fim, para a gente encerrar, com humildade. Jesus nos ensinou a orar com humildade diante de Deus, porque no fundo, é como a Bíblia diz, entra diante de Deus tranquilinho, porque a gente não sabe o que Deus quer na sua completude. A gente sabe que a vontade de Deus é boa, agradável, perfeita, só que a gente não sabe quando Ele vai fazer. Então a gente entra falando menos para ir ouvindo mais. Então, com humildade, se coloque diante de Deus perguntando: Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? Eu quero que os meus caminhos sejam para a glória do Senhor. Sempre, olha, guarde isso, e aqui eu encerro. Sempre que o seu coração começar a ficar com medo de orar, Deus, seja feita a tua vontade, você vai para a oração e diz: Jesus, tira isso de mim, tem misericórdia, isso vai acabar com a minha vida. Porque se eu quiser que alguma coisa aconteça comigo mais do que a tua vontade, isso aqui vai me destruir, porque Deus de fato sabe o que é bom para nós, né? E eu acho maravilhoso isso, a gente compreender cada vez mais, tanto no espírito, quanto no corpo, na alma, na vida de forma geral, que as pessoas estão entendendo cada vez mais, né? A importância de se ter, então, parâmetro espiritual, a importância de se ter saúde emocional, de se ter saúde física, de se ter saúde em relacionamentos. Todas estas coisas, no fundo, vão apontar para Deus, né? Porque, na verdade, é Deus quem prepara o ser humano para isso. E assim, então, alguém já disse com muita sabedoria que um pouco de ciência afasta o ser humano de Deus. Muita ciência aproxima o ser humano do Senhor. Então, que Deus nos abençoe para que a gente seja, né, próximo. E isso vai começar com a oração. E isso vai se destrinchar em todas as áreas da sociedade. Então, a gente não vai se esconder. Então, graças a Deus por terem, né, homens e mulheres que estão fazendo coisas grandiosas no mundo, né, gente que serve a Deus, tem fé no Senhor e que faz coisas que são inteligentes. Então, Deus faz isso. Vamos fazer uma oração? Você pode se colocar de pé, por favor? Senhor Jesus, querido e Pai Celestial, nos ajude a ter intimidade contigo e viver para a glória do Teu nome. Sem Ti nós não somos nada e não podemos fazer coisa alguma, mas com oração a Deus a nossa história é modificada, é completamente mudada. Eu oro nesse dia para que nós possamos viver o centro da Tua vontade. Cumpre a Tua vontade em nós, nos ajude a ter mais desejo de viver de forma íntima contigo. Eu oro te agradecendo por esse momento. O Senhor sabe, ó Deus, quem deveria estar aqui hoje. Nós te pedimos que a bênção do Senhor esteja sobre nós, a nossa casa, a nossa família. Muito obrigado por todas as coisas que o Senhor nos ensina por meio das Escrituras que são atuais. E assim, ó Deus, nós somos fortificados no nosso íntimo. E como Cristo Jesus, antes de qualquer coisa, possamos orar e apresentar os nossos caminhos ao Senhor. Como está escrito, apresente todos os seus caminhos a Deus, consagre ao Senhor e o mais Ele fará. Que assim o Senhor então nos guie para o centro da sua vontade, que o nosso coração não fique ansioso nem perplexo, porque na verdade o Senhor sabe a forma correta de fazer todas as coisas. Eu quero te agradecer, ó Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Podemos então participar das contribuições para terminar? Só sente um minutinho. Se você puder, eu acho que não sei se o computador está dando problema aí. Mas se você puder, faça a sua contribuição. Se você quiser ofertar, dizimar, se você quiser um envelope, tem aqui, você pode levantar a sua mão. Faça isso. Cadê o Jeová? Está aí? Está aqui? Por favor, para você falar aqui, para mim já preparar lá. Então, vou pedir para o pastor Jeová fazer uma oração aqui.
e depois logo disso nós vamos encerrar. Domingo nós estamos aqui para a glória de Deus, tá bom? Então, continue firme, vamos continuar firmes com Jesus, porque esse é o caminho, é o melhor caminho, sem sombra de dúvidas. Fala das contribuições que eu nem falo aqui. Não sei se o seu coração está apertado,